7h05, boa noite, amigos. Estamos abrindo mais um Cadeira Cativa aqui na Ubra TV. Luiz Carlos Reck anunciou ontem, passa agora por um período sabático, um período de férias, um período de descanso. O Léo Gueitens e o Luiz Braz estavam corneteando antes do senhor chegar, professor, dizendo que é o terceiro período de 30 dias do REC, mas não, são só 15 dias. Só 15 dias. Só. Aproveitando um pouco das férias. E ontem, no encerramento do programa, professor, quando nós mostrávamos a foto do Boechat, nós mostramos o último programa da Band News, que apesar de ser uma rádio, acaba sendo também uma TV, assim como a Ubra TV hoje, apesar de ser uma emissora de TV, também transmite multiplataforma. Nós mostramos ontem o último programa do Boechat e no encerramento o REC disse, olha, espero em um ano tão pesado que eu não tenha que encerrar novamente o Cadeira Cativa sem a característica e tendo que fazer homenagem a alguém. Pois no dia seguinte nos deixa o Caio, que é só, para quem não conhece ou não tem conhecimento da história do Grêmio, é só o jogador que marcou o primeiro gol da final da primeira Libertadores do Grêmio e só o jogador que cruza a bola que redunda no gol do Renato Portaluppi na conquista do Mundial. Então é um jogador muito importante na história do Grêmio. Ele estava com problema de saúde, ele foi acolhido pelo consulado do Grêmio em São Luís do Maranhão. Ele teve que amputar a perna, ele passava por um momento difícil de saúde, mas era uma pessoa, mesmo nessa dificuldade, muito alegre, que transmitia isso. Esteve em Porto Alegre recentemente, comentou jogo e participou com o Mazzaropi na Grêmio Rádio Umbro. Deixou uma mensagem positiva para a torcida gremista e hoje, infelizmente, nos deixa. Em um dia que, para o futebol mundial, também é um dia, assim como pela passagem do Caio em um outro âmbito, também é um dia triste pela passagem do Gordon Banks, que é o goleiro que faz a defesa do século, naquela cabeçada do Pelé. Então, mais um dia que a gente, nesse caso, começa o Cadeira Cativa, tendo que noticiar aos nossos telespectadores uma situação triste, uma notícia triste, que é a passagem de uma pessoa que foi tão importante na nossa aldeia. O Caio não foi aquele ídolo como é o Renato Portaluppi, de chamar os holofotes para si, mas foi sim, professor Luiz Braz, Léo Gueitens, um ídolo e uma peça fundamental na história do Grêmio. Né? Ele foi homenageado agora, recentemente, né, quando ele esteve aqui. Exato. Ele tinha perdido as duas pernas. Ele amputou as duas pernas. Amputou as duas pernas. E foi um jogador realmente muito importante. Eu acho o seguinte, o Renato, ele conseguiu, na verdade, permanecer na história. O Caio, durante aquele tempo em que ele integrava a equipe do Grêmio, ele tinha um prestígio realmente muito grande. Só que, é claro, a passagem dele não foi exatamente como a passagem do Renato, né? O Renato permaneceu ídolo e o Caio foi um ídolo maior no Grêmio exatamente naquela fase, né? Naquele momento em que ele jogou. Mas realmente foi um grande jogador de futebol e é alguém que nós, gremistas, e também não gremistas, né? Não esquece, porque é realmente os desportistas, né? Dono de um grande futebol, né? Com certeza, sim. Professor, boa noite. Boa noite. Boa noite. Começamos por um assunto bem triste, né? Na verdade, o Caio foi um jogador... Eu diria que ele foi mais importante do que qualificado. São duas coisas diferentes. Ele foi decisivo. Ele foi decisivo, ele jogou no Grêmio num momento importante. Agora, era um jogador menor. Né? Sim, era um jogador menor. Naquele time do Grêmio campeão da Libertadores e depois campeão do mundo, ele era, no máximo, um coadjuvante. Né? Mas era um coadjuvante importante. Importante, importante. Mas assim, num time que tinha algumas estrelas, né? E que jogadores de outra turma. Então, Caio foi importante, sim. Eu acho que talvez a coisa mais importante seja quando o Maurício diz ele foi acolhido pelo consulado do Grêmio em São Luís do Maranhão. Às vezes a gente não se dá conta da dimensão do futebol e das coisas que o futebol envolve. Então nós temos assim torcedores do Grêmio lá do outro lado do país, sim, e que acolhem e que ajudam um ex-jogador passando por momentos de muita dificuldade. Então, isso também a gente às vezes esquece que isso também é parte do futebol. E os nossos clubes são assim, né? Nós temos consulados praticamente no país inteiro, né? Tanto Grêmio como Internacional.
Em muitos lugares do mundo nós temos. No mundo, né? No mundo inteiro. Mas aqui dentro do Brasil realmente é mais. O que tem mais? É normal. Consulado, né? Consulado de Grêmio Internacional ou CTGs? Espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Consulado geralmente sempre tem 2, né? É o do Grêmio e do Inter. Exato. E por todo mundo. Mas CTG, se a gente vai para o interior do estado, pega qualquer. Vamos pegar Canoas, por exemplo. Canoas tem um consulado do Grêmio e um do Inter. Quantos CTGs tem Canoas? Tem muito mais. Mas quando você sai daqui e que você vai para os outros estados, você já encontra menos CTG e mais consulados. Em cada cidade que você vai no Brasil, você encontra um consulado, sabe? Que acaba sendo também um local de cultivo às tradições do nosso estado, que cultiva a tradição dessa paixão por Grêmio e Inter, e que acabam fazendo os churrascos e tudo mais. Né? Acaba se confundindo, acredito, né? Os consulados, pessoas que se reúnem nos consulados acabam sendo as mesmas do CTG, porque elas estão longe de casa, e geralmente quem já morou longe de casa sabe o quanto quanto tem uma nostalgia das coisas da infância, da juventude, e como é importante relembrar essas coisas. Até quem é radical gremista passa a não ter tanto ódio assim do Inter ou vice-versa, porque também representa uma parte do seu estado, né? É uma coisa interessante. Aliás, nós temos que trabalhar muito para terminar esse negócio. Eu, gremista, tenho que odiar o Inter para poder, na verdade, justificar o meu gremismo. Eu acho que não tem que ser isso. Eu sou torcedor do Grêmio, mas eu não odeio o Internacional. Tem torcedor que comemora mais secando do que torcendo. Eu tenho meus filhos, olha só, eu tenho 7 filhos ao todo, e desses 7 filhos, 4 são torcedores do Internacional. Olha aí, olha a maioria, essa família está melhorando. 4 são torcedores do Internacional. Mas, não tem nenhum que não gosta de futebol, 4-3. Todos gostam de família futebol. democrática. Mas ninguém, na verdade, odeia o Grêmio, vai odiar o Internacional, porque eu acho que nós temos que terminar com essa cultura. Isso tem felicitado, na verdade, o nosso futebol, tem afastado famílias, não é, dos campos de futebol, e eu acho que nós temos que transformar o futebol numa grande festa, porque é uma grande festa. Não pode ser, na verdade, não. Olha, vai lá, gremistas e colorados para brigarem no campo de futebol. Eu sinto que isso tem acontecido bastante, vindo do exemplo dos presidentes de Grêmio. Sim, né? Eles têm uma relação ótima, de amizade, inclusive, né? Foram colegas? E muito respeito, assim, né? Eu sinto isso. E não existe aquela provocação barata, aquela flauta fora de lugar, ou aproveitando uma desavença, uma desgraça do outro time para tripudiar. Eu acho que é um exemplo muito legal que eles dão, e isso acaba se refletindo na torcida também. Claro. Às vezes há mais brigas internas das torcidas organizadas do que uma torcida contra a outra. Eu quero o Grêmio na frente do Internacional. Eu sou gremista. No domingo nós tivemos a comprovação disso na entrevista do Rafael Sobis no intervalo do jogo, onde ele disse quem devia dar o exemplo, que é o treinador, faz uma bobagem daquelas e depois vão se queixar que a torcida briga. Quer dizer, tem que ter postura, tem que ter atitude, entende? E aí a gente pode lembrar uma atitude, sei lá, não quero usar um adjetivo pesado demais, mas uma atitude no mínimo constrangedora de um ex-treinador do Internacional fingindo que tinha sido agredido. Lembram do Zago? Lembro. Como também no episódio do drone, o Renato dizendo o mundo é dos espertos. Quer dizer, não pode ser. sabe? Depois voltou atrás no mundo dos espertos. Depois, não é bem assim, foi mal interpretado. Todo mundo é mal interpretado depois. O Luiz Carlos Vinck também não foi ele que chutou a bola para o lado. A intenção não era aquela. Não, imagina, ele queria dar um efeito na bola para ela voltar para dentro. Agora mesmo, professor, a gente estava conversando aqui que as pessoas erram, todas elas erram. O importante é que as pessoas reconheçam seus erros e trabalhem para não errarem mais, pelo menos naquele ponto, não é? Então eu acho que essa cultura que está se criando, tanto dentro do Internacional como dentro do Grêmio,
de não criar uma animosidade, sabe? Que isso é transferido depois para as torcidas. Eu acho que isso é muito bom para o nosso futebol. O que tem é que os treinadores têm que ser bons, os jogadores têm que ser bons, não é? Nós temos que fazer com que o público volte a frequentar os estádios de uma forma melhor, principalmente aqui gauchão, não é? Então vamos nos exibir. Então vamos nos exibir. Notícia de hoje ou de ontem, vai ser feito torcida mista em outros lugares. Nosso modelo, começou por aqui. O nosso exemplo vai ser copiado em outros lugares. Que bom, que bom. Olha, e tem que ser isso, né? Sirvam nossas façanhas. Quando são façanhas e a torcida mista é uma façanha, a torcida mista que tantos e tantos cronistas, inclusive, coleguinhas do Maurício, que diziam... Não, nossos colegas, professor, o senhor tem a carteirinha também de radialista. Que diziam, não, isso aí não funciona, isso aí é só para jogo amistoso, quando for um Grenal a valer, vai quebrar o pau. Não quebrou. Ceará e Fortaleza, que vai ter torcida mista também, o Clássico Rei. Exatamente. Eu lembro... Dia 10 de março na Arena Castelão. Tomara que outros lugares, entende? Em Salvador, com o Bavi. Eles vão fazer lá porque tem o Lisca Doido. O Lisca Doido tá levando tudo que é de bom do Rio Grande do Sul, tá levando para lá. Eu lembro dos jornalistas argentinos nesses últimos jogos do Grêmio na Libertadores, falando sobre, quando mencionavam a respeito do Grêmio, da cidade, do Inter também sempre era relacionado, falando que existia torcida mista, que, aliás, no Brasil e no Rio Grande do Sul a torcida visitante podia ao estádio, que na Argentina já não vai, e que além de poder ir no estádio a torcida visitante, ainda faziam torcida mista. Isso para eles é uma coisa inimaginável. E é uma conquista da civilidade que nós temos. Pena que ainda as nossas direções não têm a coragem de aumentar o número da torcida mista. Mas teve clássico que sobrou ingresso da torcida mista, né, professor? Então? Não, teve que sobrou ingresso, porque não tinha interessados o suficiente para a torcida mista. Porque não tinha público. É porque não tem incentivo. Porque não tem incentivo e há determinados clássicos que não têm apelo, que não têm incentivo. Maurício, nessa linha de não ter incentivo, só para lembrar, o sócio, mesmo que ele tenha ingresso garantido, quando ele vai na torcida mista, ele tem que pagar por 2 ingressos, o seu e o do seu convidado. Ele não tem um desconto por ter a carteira vermelha no Inter ou por ter um plano que já dê assento a ele na arena. Olha só, uma coisa importante. O que atrai público é exatamente você formar bons times. Você trazer para cá bons jogadores. Um jogador, por exemplo, da qualidade do Guerreiro, do Internacional. Ou se o Grêmio fechar essa contratação do Tardelli, não é? Que eu acho que realmente... Pode sair a qualquer momento. Eu acho que jogadores deste naipe acabam atraindo torcedores, não é? E eu acho que os nossos times eles têm que trabalhar muito exatamente para fazer com que os nossos jovens, né, os jovens valores nossos, possam progredir e serem grandes jogadores, mas eles também precisam trazer jogadores como estes que estão sendo trazidos, para que a atração de público para os nossos estádios possa ser maior. E competitividade também. Uma coisa que a gente... muitas vezes o torcedor ele vai no estádio quando vale alguma coisa. Por exemplo, nós tivemos jogos do Gauchão. Assim, olha quantos torcedores tinham no jogo do Grêmio agora porque valia a taça. Ah, sim. Quantos vão em jogos de menos importância? Então, o torcedor gosta. Era essa vale. A correção que eu ia fazer ao Luiz Braz. Bons jogadores, bom futebol, o que enche estádio é título, o que enche estádio são vitórias. Se trouxer o Diego Tardelli e o Grêmio não ganhar, cada vez vai ter menos gente. O que mantém a arena com esse alto número de pessoas frequentando os últimos 2 anos são as vitórias do Grêmio. Exato. É isso. E é incrível, porque realmente ir na arena ver um jogo é um desafio. Pela dificuldade da mobilidade urbana, pela insegurança, pela dificuldade de sair do estádio,
todos esses problemas que nós conhecemos e que o Grêmio próprio está tentando resolver, que as autoridades estão tentando, mas que parece que não tem um fim. Quando parece que existe uma solução, vem alguém e interpela outro judicialmente, que não está certo isso, não está certo aquilo. A coisa nunca se resolve. Apesar de tudo isso, tem esse alto índice de ocupação da arena, né? Ou seja, é isso que o professor falou. Time bom, com chance de ganhar título, enche estádio. Ou time muito mal. Aí a solidariedade da solidariedade. Aí vem time na Série B, pode ter certeza que vai. Aqui vem promoção de ingressos também. Mas vem a mobilização, vem a indignação. Aquilo que a gente diz do jogador que não fica indignado por perder, existe muito no torcedor. Um torcedor de clube grande como o Grêmio Internacional, se vai para a Série B, como já aconteceu com o Grêmio, já aconteceu com o Internacional, mobiliza o seu torcedor. Porque ele sabe que aquele não é o lugar do seu clube. Não é o normal para Grêmio, para Internacional, estar na Série B. Então, isso também mobiliza. Uma questão muito importante nessa vinda do Tardelli é a possível saída do Jael. E hoje eu estava ouvindo, no final da tarde, muitos comentários. Você vai lamentar a saída do Jael, Luiz? Não, eu não vou. Se porventura... Mas todo jogo ele começa como titular do Renato? Não, se porventura vier o Tardelli, eu acho que não. Eu não lamentaria. Agora, dentro do quadro atual, com os jogadores que nós temos hoje, o Jael é alguém que realmente tem um lugar bem definido ali no time do Grêmio. Ele é muito voluntarioso, não é? Talvez ele não tenha tanta qualidade, mas ele supre esta falta de qualidade com o devotamento à causa, Deus sabe, que é jogar futebol pelo Grêmio. Ele é aquele jogador aguerrido, né? Muito aguerrido, muito aguerrido. Agora, pelos valores que estão se falando aí, de que seriam 2 milhões de dólares e pro Grêmio ficaria 500 mil, não sei se vale a pena abrir mão do Jael. Não deixa de ser um jogador útil para grupo. É que se vier o Tardelli, o Jael vai ter pouco espaço para jogar futebol, sabe? Ele vai ficar muito no banco. Mas é aquele tipo de jogador que pode entrar faltando 15 minutos para levantar a bola na área, para fazer aquela confusão, para segurar zagueiro. E a Libertadores e Copa do Brasil são torneios que pedem uma figura assim. Eu não me desfaria do Jael. Mas aí 500 mil pro Grêmio... Ele é muito ruim, gente. Pelo amor de Deus. Ruim, professor. Ele meteu aquele golaço no Grenal. Isso. De falta. Quando um jogador, tu sempre te lembra do mesmo gol, é porque ele é muito ruim. Ele é muito ruim. Tanto é que o Grêmio, há 2 anos, que não para de comprar centroavante. Mas é sempre ele que joga. Mas por que o Grêmio compra centroavante? Porque sabe que o que tem é muito ruim. Escuta, que nem o Pará. O Grêmio, no Flamengo. O Grêmio anteontem, modo de dizer, final do ano passado, renovou por 2 anos com o Cruel. Aí, em um momento, ele vale para permanecer 2 anos. No outro momento, vamos vender ele por 500 mil. Mas ele só não foi vendido até agora, porque a proposta do Japão não agradou. Porque senão ele teria sido vendido. E ele só não vai, de acordo com o que eu ouvi hoje à tarde, ele só não vai se o Tardelli não vier. Mas se o Tardelli, se confirmar o Tardelli, aí, com toda certeza, eu acho que até por esses 2 bilhões ele vai embora. Mas uma informação que eu ouvi também de um colega nosso da Fox é que o Tardelli já estaria, inclusive, em Porto Alegre fazendo exames, antes de assinar. Não sei se o Maurício também tem essa informação. Tem uma informação de que ele está em Santa Catarina. Vazou até uma foto dele com alguns torcedores com a camisa do Grêmio. Ele tem um irmão que mora em Santa Catarina. Ele está na metade do caminho entre o Rio Grande do Sul e Minas Gerais. Então ele está balançando para lá e para cá. Essa foto aí, claro, o pessoal vazou agora nos grupos de WhatsApp, não tem como saber exatamente se a foto dá para ver que não estão fazendo muita pressão no Tardelli para vir para o Grêmio. Né? Tem 4 só ali cercando ele. O grande perigo com relação ao Tardelli, eu acho que seria o Palmeiras. Porque o Palmeiras está com muito dinheiro, né? Patrocinador muito forte. O Palmeiras já disse que não tem interesse. Mas o Renato disse na televisão ontem que ele tinha concordado em contrato de 3 anos. É patético isso, mas ele disse na TV
cara perguntou, mas tu concordou, Renato? Não, concordei sim, isso aí eu já acertei. Pô, o contrato pode ser 3 anos. É interessante. Mas aí o Renato concordou com esses 3 anos e ele vai assinar por 3 anos também? Porque todo ano é uma novela pro Renato renovar ou não, né? Não, mas eu quis dizer que o Renato já é que tá... Sim, o Renato já deu o aval para os 3 anos. Não, mais que isso. Que ele que o Tardelli Já queria fechou. 3 anos. E que isso era um problema. E que o Renato já disse para o Tardelli... Não, pode fechar aqui. Pode ser 3 anos. Mas olha só. Um pouco é do folclore do futebol também, né, professor? O quê? Não, Não, a entrevista era do Renato. Sim, ao mas vivo. mas ele falar isso, que ele concordou com 3 anos, é um pouco do folclore do futebol, né? Não é ele que tem que concordar com os 3 anos. O folclore é nós dizermos que o Renato concordou e quem está tratando. Mas não é o a Renato que tem que direção. concordar com os 3 anos? Né? Depende de quem é que manda. Quem Quem concorda é quem manda, desculpe. Quem tem que concordar é o presidente Romildo, que tem que pensar nas finanças do Grêmio. A família do Luiz Braz vai viajar. Quem é que vai decidir? Quem manda? Vem cá, é assim? Que não é o Luiz Braz, porque não é o homem que manda nunca, né, professor? Isso é outra história. Isso é outra história. Isso é Olha, outra história. mas é claro que o Romildo qualquer coisa que vai acontecer dentro do Grêmio, o Romildo ouve o Renato. O Renato já virou mais manager do que técnico do Grêmio. Com né? certeza. Hoje em dia ele é o gerente do futebol do Grêmio. Eu acho que aquela vontade que o Renato tinha de ser o técnico lá, o gerente Ferguson. de futebol lá do Flamengo lá, eu acho que ele transferiu isso para cá, sabe, não é? Ele tá depositando tudo isso aqui exatamente no Grêmio. E ele está fazendo, olha, eu não me lembro de um técnico que tenha ficado 3 temporadas com tanto prestígio como é o Renato no momento atual. Mas ele só ficou 3 temporadas porque ganhou. E ele só tem o prestígio porque ganha. E só tem essa autoridade porque está ganhando. Se o Grêmio perder, olha aqui, o Renato se mete em tudo. Claro que não pode funcionar, por isso que nós perdemos. Como o time ganha, o Renato se mete em tudo. Graças a isso nós estamos ganhando. Olha aqui, professor, sobre o Tardelli, a informação de momento. Ele aceitou a proposta do Grêmio. São 2 anos de contrato com 1 ano de renovação automática. Chega amanhã pela manhã para realizar exames em Porto Alegre. Opa, já tá então. O Renato ontem, no programa STV, disse que o 3º ano estaria vinculado a uma aproveitamento, né? Produtividade. De produtividade, ele teria que jogar no mínimo 60% dos jogos. Tá tudo certo, para sua tristeza, Tardelli vai jogar no Grêmio nos próximos 2 anos. É uma pena para o Internacional. É uma fantástica contratação do Grêmio. Acho que o Grêmio acerta e acerta em cheio, sabe? O Grêmio não tem centroavante, o Grêmio tem uma promessa de centroavante. Tem alguns lances do Tardelli aí na tela enquanto o senhor fala, professor. Lá na China. Agora é extraordinário, né? Que saiu hoje no jornal como a carreira do Tardelli é uma carreira oscilante. Tu pega, assim, anos em que o Tardelli faz 2 gols em 15, 20 jogos. E outros anos em que ele faz uma média de meio gol por jogo, sabe? 30 gols em 60 jogos. Então, não é linear, é bastante oscilante. Professor, você jornalista não é, mas você é jornalista com o senhor. Eu pergunto o seguinte, fazendo uma comparação entre essa contratação do Tardelli e a contratação do Inter com o Guerreiro, quem é que contratou melhor? O Inter. O Inter contratou melhor. Em tese. Eu, em tese, discordo respeitosamente, professor. Porque o Tardelli, mesmo que jogando na China, ele está jogando pelo menos e é mais jovem. Eu só acho que o Paulo Guerreiro é muito mais jogador que o Tardelli. O ápice do Guerreiro é maior que o ápice do Tardelli. Bem maior. Bem maior. Mas o Guerreiro teve sucesso na Europa. Isso é uma grande diferença. Europa. O Guerreiro é jogador de Copa do Mundo. O Guerreiro fez o gol do título do Campeonato Mundial pelo Corinthians. Mas ele também oscilou bastante na carreira. A passagem dele pelo Flamengo foi apagadíssima. Ele sai de lá, muita reclamação da torcida.
Ele volta da Europa e nenhum jogador volta da Europa porque tem mercado na Europa. Ele volta quando acaba o mercado. E ele voltou antes, com 28 ou 27 anos. Nós vimos alguns lances do Tardelli na China. Ele disputou 92 jogos no Shandong Luneng e marcou 50 gols. Isso somando todas as temporadas. Porque tem um ano, pegando a estatística na linha que o professor estava dizendo. Em 2015, ele disputa 25 jogos e marca 6 gols. Em 2016, são 21 jogos e 9 gols. E aí depois, ele em 2017 marca 15 gols em 18 jogos. E em 2018, ele marca 20 gols em 28 jogos. Na China. Mas veja só, ele foi se adaptando ao futebol chinês e foi aumentando o índice de gols que ele marcou. Eu acho que deve acontecer a mesma coisa aqui no Grêmio. Eu acho que aqui no Grêmio também, no início, ninguém vai esperar que ele seja realmente o maior goleador. No Atlético Mineiro, ele marca 33 gols em 102 jogos. Na última passagem. Na última passagem dele, 2013 e 2014. Né? Agora, olha as passagens Pegando as anteriores... Olha a passagem anterior dele pelo Atlético. Não, em 2009, ele marca 39 gols em 55 jogos. Sim, e uma outra pergunta que eu tenho é o seguinte, olha só. Vindo o Tardelli, que já está certo, qual é a função do Viseu no time? O Viseu seria, na opinião de vocês? Na minha opinião, o Viseu deveria ser o centroavante titular do Grêmio e o Tardelli jogar com ele no ataque do Grêmio. E o Everton do outro lado. Tendo o Luan como armador. Mas aí é um time faceiro. Você não vai enfrentar o River Plate com um time assim. Mas você tem que ter uma estrutura para defender isso aí. Você colocaria o Viseu? Estrutura tem que botar mais uns 3 jogadores. Não, a estrutura não é com o Maicon Maicon e Michel. O Maicon não é tão marcador. Tu vai jogar no 4-2-4 da década de 60. Se tu jogar assim, tu vai jogar com 4 atacantes. Eu acho que não dá para colocar o Viseu e o Tardelli. Eu acho que dificilmente eles conseguiriam jogar juntos um jogo todo. Quando o Everton não jogar. Olha só, ou no final de uma determinada partida, está perdendo o jogo, ou está precisando fazer um gol, não é? Não. Aí, de repente, coloca. Contem comigo. O Leonardo Gomes, lateral direito. Grande jogador. É um lateral bastante combativo na defesa. Eu gosto muito. Jeromel e Kahneman. É a melhor dupla para mim do Brasil. Cortez, que muito mais defende do que ataca. Aliás, que o Cortez até chega no ataque, só não consegue cruzar bem. Exatamente, mas a melhor característica dele é a defesa. Ele tem melhorado. Mas Michel e Michael são... bastante gente defendendo. Tá falando em 6 jogadores defensivos. Mas o Maicon é muito faceiro. O Maicon não adianta. O Maicon tem que estar livre para jogar. Tem que jogar o Montoya ali. Eu acho que a solução para entrar o Tardelli, para jogar em Tardelli, Viseu e Luan, é no meio do ano, quando o Everton primeiro for para a seleção e depois vendido para a Europa. Sem o Everton no time, né? Sem o Everton no time. Quando o Everton sair do time, jogam Viseu e Tardelli. Até lá jogam um dos 2. Tardelli, Viseu e Everton jogam 2 dos 3. Esse é o modelo do Grêmio dos últimos 3 anos. 2 dos 3, concordo. Esse é o modelo do Grêmio dos últimos 3 anos. E o jogador do outro lado é quem vai recompor, que era o Ramiro, e agora estão tentando com o Montoya. O próprio Marinho está tentando fazer isso. Sim. Que não é a sua característica, mas tá para poder jogar no time do Grêmio. Ele se deu conta que ele não vai tirar o lugar do Everton, então ele está tentando fazer isso, recompor. Mas é que vai depender muito do jogo. Por exemplo, para jogar fora de casa, num jogo de Libertadores, obviamente vai entrar alguém para recompor com o Montoya. Agora, para jogar em casa, com Universidade Católica, com um time aí na 8ª de final da Copa do Brasil, como foi ano passado Goiás, ou mesmo no Campeonato Brasileiro para jogar em casa contra Ceará, contra algum outro time, por que não, né? Algumas perguntas aqui, Luiz Braz. O Gilberto Guedes está perguntando sobre o Tardelli, se o Grêmio fechou com o Tardelli. O Alexander Fernandes está perguntando se o Tardelli está certo ou não. A informação que nós temos, de bastidores, divulgada extraoficialmente por diretores do Grêmio, o Tardelli aceitou a proposta do Grêmio, chega amanhã pela manhã em Porto Alegre e realiza exames médicos. Contrato de 2 anos com renovação automática
por um terceiro ano de acordo com cláusula de produtividade. O Grêmio não anunciou oficialmente, mas a logística está toda pronta, já está tudo arreglado. Está tudo certo com o jogador. Será que é o REC dando informação das férias direto? O REC fura-fura? Não, o REC está em Porto Alegre ainda, mas não é ele que está dando informação. Mas está de férias, né? Está de férias, está de férias. Não, já está comemorando o aniversário do genro. A informação com mais força e com confirmação de dirigentes, ela chegou agora, durante o Cadeira Cativa, às 7h20. O REC me perguntou se já tinham anunciado que estava tudo fechado com o Tardelli às 5h43. Então, 5h43 ele já tinha alguma informação. O REC sabe. Pode ser que o Até nas férias o REC estava furando. Pode ser que o REC esteja com o Tardelli nesse momento também. Ou não? Daqui a pouco... No mínimo vai levar ele no jantar de aniversário do genro. Conhecer a cidade, apresentar, né, o que tem em Porto Alegre. Olha, Maurício, o melhor Grêmio que nós tivemos nos últimos tempos foi aquele Grêmio com o Arthur, com o Michael, com o Luan, não é? Ramiro. Esse Grêmio foi o melhor Grêmio dos últimos tempos. Mas eu acho que esse Grêmio que está sendo formado para enfrentar esse ano, eu acho que vai disputar com esse melhor Grêmio do Arthur. Eu vejo mais opções, é verdade. Porque tem aí ainda o Matheus Henrique, que está surgindo muito bem. Tem o Jean-Pierre, que ninguém falou mais, mas é um grande jogador. E eu acho que vai se dar muito bem nesse time. Então, é reserva do Luan, né? Eu estou acreditando que esse Grêmio que está se formando agora pode superar esse Grêmio do Arthur. Sabe, que para mim foi o melhor dos últimos tempos. O Grêmio conseguiu ter a reposição em quase todas as funções. Ele tem o Juninho Pernambucano... Capixaba. O Juninho Capixaba para o Cortez. Ele tem um Paulo Miranda em grande fase, sim, que pode suprir. Eu acredito que ainda falta mais um bom zagueiro. Depois tem... Um reserva para lateral. Na lateral direita. Um reserva para lateral. Eu acho que tem tem Léo Moura e Leonardo Gomes. Ah, sim. Você tem o Léo Moura e o Leonardo Gomes. É que o Léo Moura, ele não aguenta aguenta uma partida, não aguenta a partida seguinte. Ele joga uma e fica fora de 3. Então eu acho que nós precisamos ter mais alguém ali que possa realmente fazer com que nós tenhamos tranquilidade nessa lateral direita. A gente já vai seguir nessa linha aí de definir quais peças o Grêmio tem superposição, onde precisa mais, mas eu quero convidar vocês novamente com o Luiz, nosso amigo da Frigigold, que está retornando ao nosso Cadeira Cativa, para que vocês conheçam as peças que vão marcar um golaço em 2019 na cozinha de todo mundo. A gente estava falando antes, brincando com o Luiz Braz, que quem manda é a patroa e quem precisa fazer uma moral com a patroa ou quem quer, daqui a pouco, fazer um diferencial, com a Frigigold, professor, até quem não sabe cozinhar, o REC consegue cozinhar na Frigigold. Não. Isso é um selo de qualidade da panela. Tudo tem limite. Não. Tudo tem limite. O REC, e olha, eu tenho certeza, eu vou olhar aqui no meu celular, porque agora está aparecendo na tela aí já as panelas da Frigigold. A dona Encrenca, que mês que vem comemora já o aniversário de casamento, eu sei que já vai encomendar o kit. E tão bonitas essas panelas. E mais do que belas, a função delas na cozinha é fundamental, né, Luiz? Com Prazer certeza, te receber de novo aí. Uma ótima noite a todos que estão nos assistindo, pessoal da mesa. Olha, Maurício, é um prazer enorme a gente estar trazendo aqui no Cadeira Cativa as panelas que fizeram o maior sucesso no Rio Grande do Sul. A gente passou para a região sul. E hoje, gente, nós fizemos o maior sucesso em todo o Brasil, anunciando em alguns programas de São Paulo para todo o Brasil, com as melhores panelas que existem hoje no mercado. Você que está na sua casa, que está nos assistindo. Maurício, se alguém precisa emagrecer, qual a primeira recomendação da nutricionista? Não comer mais o alimento frito no óleo. Se você está com colesterol alto, teve algum problema cardíaco, qual a recomendação do médico? Não come mais fritura. O alimento gorduroso, o alimento frito no óleo, com o passar do tempo, vai fazer mal para a sua saúde. E aí, a gente trouxe essa tecnologia da Alemanha. São panelas de titânio que não utilizam o óleo para você fritar os alimentos. Então, você vai poder preparar. Não tem nem colocar aquela gotinha de óleo? Nada, Maurício. E quem quiser colocar uma gotinha, pode colocar. Mas se você não quiser colocar, coloque água ao invés do óleo. Agora, o importante é que você vai preparar uma alimentação saudável, sem óleo, como a gente preparou algumas imagens de alguns alimentos sendo preparados sem óleo. Essa imagem, por exemplo, Maurício, é uma das grandes dúvidas para quem cozinha. E na hora de lavar essas panelas, olha só, gente, você limpa a Frigigold com papel toalha.
Um simples papel toalha. O ovo, você coloca o ovo puro na panela sem óleo. Olha só esse molho de tomate, a batatinha que as crianças gostam de comer e o adulto também você faz sem óleo. O peixe, gente, você escolhe a qualidade do peixe que você queira preparar. O arroz não gruda no fundo, a pipoca você faz sem óleo. Então, pipoca sem óleo? Não. E, Maurício, uma grande novidade também dessa linha 2019 da Frigigold, o pessoal já está assistindo em casa, a pizza você faz na boca do fogão. Você pode fazer na própria frigideira. A pizza, o omelete, você pode assar um bolo, você pode assar um frango, assar uma carne. Qualquer tipo de alimento você vai poder fazer agora na boca do fogão. Não precisa nem utilizar o seu forno na sua casa. Se quiser utilizar o forno, as nossas panelas agora, Maurício, vêm com esse pegador de silicone. Então você tirou o pegador de silicone, você pode levar as panelas ao forno tranquilamente. Agora, se você quiser assar direto no fogão, você assa o seu alimento direto no fogão. E na hora da limpeza, vou repetir novamente, você vai limpar somente com papel toalha, não gruda nada no fundo. Então, gente, se você decidiu, já faz muito tempo que eu quero ter essas panelas. A gente preparou uma super promoção de lançamento. Se você ligar agora para o telefone que está no vídeo, 4003-4220, não se preocupe. Você vai continuar assistindo o programa. Amanhã, a partir das 9, 9h30 da manhã, a gente retorna a ligação. E Maurício, quando a gente começou a anunciar aqui no programa do REC, nós tínhamos 5 atendentes na Frigigold, 5, 6 pessoas. Hoje nós temos 42 atendentes para poder atender as ligações de todo o Brasil. Então você que está nos assistindo, com certeza pode ligar 4003-4220. Amanhã a gente vai retornar com uma super promoção. Diga que assistiu aqui no programa. O desconto já vai estar garantido e os brindes também. Você recebe as panelas Frigigold na sua casa e recebe com os brindes também. Maurício, você viu o detalhe dessa tampa? É uma tampa com borda de silicone. Então, se você deixar cair no chão, não vai quebrar e não vai amassar a sua tampa também. Beleza. E olha só que legal. As panelas vêm com o fundo, gente, com o nome da Frigigold, qualidade alemã. Ligue agora, você não vai se arrepender. Decidiu? Não quer mais usar o óleo? Quer cuidar da sua saúde? Então liga 4003-4220. 4003-4220, porque nós vamos entregar para você em qualquer cidade do Brasil. E aqui no Rio Grande do Sul pode ligar do litoral, da serra, que a entrega está garantida para amanhã mesmo, Maurício. Pessoal que está assistindo pelo Facebook, precisa colocar o código 51 antes ou não? Se você está nos assistindo numa cidadezinha longe da sua capital, porque pode ser de qualquer lugar do Brasil, aí você põe 0 operadora, o código da sua região e o número 4003-4220. Se você tiver em alguma capital ou região metropolitana, é só ligar direto, 4003-4220, ficou registrado, amanhã a gente retorna. Então, se você já sofre com colesterol ruim, com diabetes, teve algum problema cardiovascular, está acima do peso, tem algum problema de saúde que o médico já recomendou para você não comer mais o alimento frito no óleo, agora você vai voltar a comer de tudo, qualquer alimento, porque você vai preparar sem óleo e o importante, Maurício, não vai perder o sabor, porque você vai continuar temperando a sua comida normal. Ligue agora, 4003-4220, porque amanhã a gente retorna a ligação para você. E o conjunto é o preço promocional mais que especial. Você viu que maravilha, Maurício? Tem tá bonito, hein? A nossa panela 28, aquela panela grande que todo mundo precisa ter em casa. A panela 24, a panela menor, olha só que maravilha. Isso aqui nós não tínhamos antes, é uma panela tamanho 20 e a frigideira 24 que não pode faltar. Todas as panelas vêm com a tampa e a frigideira você vai utilizar a mesma tampa da panela 24. Gente, não perca tempo, o desconto você vai ficar surpreso. Ligue agora, 4003-4220, porque são somente 50 ligações que vão participar dessa promoção. Não fique de fora. Nós parcelamos no cartão, no boleto bancário. Quer pagar à vista? Vai ter desconto. Quer comprar 2 panelas? Não quer o conjunto completo? A gente tem como negociar com você também. Então liga, 4003-4220, meu amigo Maurício. Aí, grande Luiz, 4003-4220. Vou para o intervalo comercial para você ligar, garantir essa super promoção, a barbada da Frigigold, retornando ao nosso Cadeira Cativa. E na sequência a gente vai seguir nesse exercício. Quais são as posições que o Grêmio ainda precisa, e vamos ouvir a opinião dos nossos telespectadores, as mensagens no WhatsApp e também no Facebook, comentando sobre Diego Tardelli, jogador que chega amanhã a Porto Alegre, está fechando contrato de 2 anos com o Grêmio, renovação automática por mais uma temporada. Já voltamos.
Professor, isso que a gente estava falando da Frigigold vem da Alemanha, tecnologia gringa. E é com o logo da Frigigold, não é? É fabricado na Alemanha mesmo, professor. É muito boa. É 7-1 para a panela em casa? Não, faz 20-1. 7-1 é pouco. O REC, eu estava comentando com vocês fora do ar que eu tenho a Frigigold há 4 anos e ela está como nova. Eu uso todo dia a minha Frigigold e está como nova. O REC conta aqui no Cadeira Cativa, ele usa dele há 20 anos e funciona que é uma maravilha. Ele consegue até cozinhar. Ele até aprendeu a cozinhar. Frigigold. Ele disse, viu, professor? Ele disse que faz a tal da pocheca. A gente não entendeu ainda o que é a tal da pocheca, mas ele disse que faz a tal da Frigigold. Por isso que ele cozinha. Até a tal da pocheca ele consegue fazer na Frigigold. Diz que fica bom, mas enfim. Luiz Braz, a gente estava fazendo esse desenho do Grêmio. O que você... que representa vir o Tardelli para o Grêmio e que tipo de investimento você acha que o presidente Romildo, o Renato e a direção precisam fazer ainda para sonhar alto esse ano? Aquilo que nós estávamos falando anteriormente, um jogador como o Tardelli, ele faz com que a torcida se entusiasme e que vá para o campo, não é? Então, imagine o Tardelli no campo, e é claro, professor, reforçando aquilo que o senhor estava falando anteriormente. Precisa o time ganhar, mas o time está ganhando, não é? O time está ganhando, está dando goleada. E está jogando bem. Está jogando direitinho, não é? Então, eu acredito que a torcida tem tudo realmente para se entusiasmar com uma contratação como essa. E quando começa a olhar o elenco todo, vê que no elenco nós temos ali jogadores que estão aparecendo lá da base e que estão se saindo também muito bem, não é? Então, eu acho que o momento vivido pelo Grêmio, agora a ida do Jael, não é? Eu acho que o Jael, a vinda do Tardelli, tira completamente espaço para o Jael. Não é? E o André, né? Que esse eu acho que não devia nem ter vindo, mas em todo caso. Mas ano passado todo mundo dizia que era uma contratação que caía como uma luva no esquema do Grêmio. Né? Não deu certo. Não deu certo. Mas o Marinho, você vê como são as coisas. O Renato conseguiu recuperar o Marinho. O Marinho hoje, ele já não é aquela nulidade que foi no ano passado. Pelo menos mostrando interesse, né? Mostrando algum tipo de entrega durante o jogo. Mas ele foi um bom jogador. Mas aí Luiz Braz, eu concordo com o pedido de calma do professor e incluo nesse pedido de calma o Juninho Capixaba. Estão pintando o Juninho Capixaba como o novo Roberto Carlos, um lateral que chega na frente, que faz gol. Gente, ele está fazendo gol no gauchão, calma. Calma um pouco. Eu não sou tão entusiasmado assim com o Capixaba. Acho que é um bom jogador, mas eu não gosto muito do lateral que não tem muitos recursos defensivos. Ele tem mais recursos quando ele vai à frente, não é? Ele é mais ala do que lateral. Exato, mais ala do que lateral. Faz 10 anos que tem um titular no Real Madrid que é mais ala do que lateral. Mas aí o sistema joga moldado para ele, né, professor? Bom, mas tirou o Casemiro na seleção naquele jogo com a Bélgica, já não funcionou. Olha, não funcionou. Tem N jogos do Real Madrid que não está o Casemiro e o Marcelo é o melhor lateral esquerdo da seleção do ano. Há quanto tempo? Há quanto tempo isso acontece? E se repete. O Real Madrid já mudou quase todo o elenco. Nós estamos falando de um titular do Real Madrid por 10 anos, não é por 6 meses. Ele é diferenciado. Eu vou dar um pitaco aqui no time do professor. Só antes, Braz, para não te interromper depois, o Atlético Mineiro está metendo 3-0 no Danúbio já. 2 do Ricardo Oliveira e 1 do Luan. No agregado está 5-2, já passou. Você pega, por exemplo, um jogador como o Neymar. Você tem que montar um esquema para que o Neymar jogue. O Neymar tem que ser a estrela do time. O Neilton, que é jogador do Internacional e que é bom jogador, ele também tem aquela escola do Neymar. Tem que montar o time para que ele jogue. Eu acho que se quiser fazer com que o futebol do Neilton apareça muito, tem que montar o esquema para ele. É o time do Neilton, assim como é o time do Neymar, lá onde ele joga. O Neilton jogou muito bem naquela função ali, substituindo o Nico Lopes no domingo. Eu gostei bastante do segundo tempo. Segundo tempo. No primeiro tempo ele foi decisivo, medíocre. Inclusive, né? Mas no primeiro tempo ele foi medíocre. Mas é aquela questão, ele foi puxado para a posição do Nico Lopes e ali naquela posição
construindo jogada, levando o Inter à frente como o Nico Lopes, o titular, faz, eu acho que ele, na verdade, vai ser reserva do Nico. Mas tem que lembrar que ele é da escola do Neymar. Ele foi formado naquela escola do Neymar. Então eu aprendi, quando ele surgiu, ele seria o novo Neymar. O problema é que o Internacional não tem esquema ainda. O Internacional muda de esquema. O Internacional jogava no 4-1-4-1. O Internacional joga com 2 linhas de 4 e mais 2. E ainda tem o esquema do Grêmio, que é o 2-3-1. Então, veja que no Grêmio, há 2 anos, ou mais que isso, as coisas se repetem. São vendidos jogadores e... Mas o esquema fica, então tu tem sempre o Fernandinho, o Pedro Rocha, depois o Everton, que é sempre o jogador, e agora o PP de reserva, e aí tu tem o Luan no meio, que quando foi testado, tentaram na ponta, só deu porcaria, mas no meio vai muito bem. Exatamente. E o seu reserva, que é o Jean-Pierre. Tanto é que na seleção, o Luan, na seleção só foi bem quando ele jogou no meio. Exatamente. Naquelas partidas finais da seleção brasileira que ganhou lá os Jogos Olímpicos. E o próprio Nico Lopes mais uma vez, o jogo de domingo comprovou isso. O Nico, pelo lado, é um jogador comum, absolutamente comum, que eventualmente acerta um chute e tal, faz um gol, porque ele é qualificado, mas se torna um jogador comum. E o Nico Lopes jogando, só para a gente entender, na posição do Luan, atrás do centroavante, sim, o Nico Lopes vai muito bem. Na função do D'Alessandro. Às vezes, na função que deveria ser a do D'Alessandro, porque várias e várias vezes, se tu veres o Internacional jogar, tu vês um jogador de quase 38 anos colocado no corredor, pelo lado, correndo atrás do lateral. Quer dizer que não existe coisa mais burra do que fazer isso com o D'Alessandro. Então, quando o D'Alessandro joga centralizado, aí o Maurício tem razão, é a posição do D'Alessandro. Foi ali que o Nico Lopes, inclusive, foi o melhor jogador da Libertadores de 2000 e, me ajuda, Maurício, 16, pode ser? Que depois ele vem para o Internacional? Ele vem em 16. Ele vem em 16. Então, ele é o melhor jogador daquela... Ele vem no final da gestão Pífero. Então, ele veio depois da Libertadores, onde ele foi muito bem. Jogando aonde? Naquela função. Eu quero saber, professor, se o senhor concorda com o termo que o nosso produtor, o Bruno Soares, colocou nesse papel aqui. Aqui tem os destaques do Internacional de hoje. Ele fala aqui que o Inter goleou o São Paulo de Rio Grande por 6-0 em jogo treino. E ele faz uma observação no segundo destaque. D'Alessandro foi o único titular. Ele é titular ainda no seu time ideal do Inter? O senhor pegando os 11 jogadores que vão enfrentar o River Plate, o D'Alessandro é titular? O senhor responde depois do intervalo comercial. Nós já voltamos. (7h56) de volta com Cadeira Cativa, recebendo o professor Enio Kaufmann, ex-conselheiro do Inter, Luiz Braz, ex-conselheiro e ex-vereador de Porto Alegre, ex-conselheiro do Grêmio, Léo Guetens, jornalista que entende tudo e mais um pouco do futebol sul-americano e vai nos ajudar a falar um pouco sobre Libertadores da América daqui a pouco. Porque antes, professor, tá chegando... A resposta é sim. Calma. A resposta é sim. Antes do Justifique Sua Resposta, tá chegando o Júlio Lemos com um recado para você que precisa dar um up no seu dia a dia, para você que precisa melhorar, como diz o REC, o imelhorável. Diga aí, Júlio. Muito boa noite, senhores. Estamos aqui para falar desse produto que realmente tem transformado a vida de muitos homens dos 30 até os 90 anos. Este é o Formen, a vitamina do homem. É um produto fantástico porque é 100% natural. Não é um remédio, não é um mero estimulante sexual. É uma vitamina completa que realmente funciona, viu? Você, meu amigo, que anda cansado, estressado, desanimado, você que anda na capa da gaita, chegou no seu limite e um desgaste
físico, mental, emocional, perde a paciência por qualquer motivo, perde o bom humor de graça, se incomoda demais no trânsito, não aguenta mais o seu ambiente de trabalho e, além de tudo isso, esse alto nível de estresse está atrapalhando diretamente a sua vida sexual. É aí que mora o perigo, viu? Não prestou assistência? Abre para concorrência. Você que está falhando na hora H, está sofrendo com a temida impotência sexual ou está indo rápido demais, né? Está frustrando a patroa por causa da ejaculação precoce. Meu amigo, atenção, chega de sofrimento. Formen, a vitamina do homem, é a solução ideal para você recuperar a sua autoestima e resgatar a sua qualidade de vida com alto desempenho sexual. Para isso, é só você tomar uma atitude e tem que ser agora. Você ligado aqui no Cadeira Cativa, é só ligar no 0800 646 0505. A ligação é gratuita. Você liga nesse momento, o seu número fica registrado e amanhã pela manhã, uma consultora querida, especializada, retorna a ligação, tira todas as suas dúvidas e você vai dizer: vim no Cadeira Cativa. Pronto, vai garantir um baita desconto exclusivo, uma promoção imperdível. Pode parcelar no cartão de crédito. A nossa entrega é rápida e discreta, aí na porta da sua casa ou da sua empresa, no seu trabalho, em todo o Rio Grande do Sul. Mas ligue agora, 0800 646 0505 para os gremistas, para os colorados, para quem quer realmente voltar a viver feliz da vida. Formen, a vitamina do homem. Grande abraço. Grande abraço, Júlio. 0800 646 0505. Formen, a vitamina do homem. Aquela coisa, né, professor? Quem não dá assistência, abre para concorrência. O D'Alessandro abre para concorrência espaço no time titular ou não, professor? Abre espaço quando o jogo não for dos mais importantes e que um jogador que vai fazer 38 anos e que não sabe se poupar em campo, quem vê o D'Alessandro jogando, percebe assim um grau de entrega como não se tem em nenhum jogador no Internacional, nenhum, é impressionante como ninguém consegue se espelhar no D'Alessandro e se mobilizar para se entregar, não é para ter a qualidade do futebol dele, mas ter a entrega dele. E vai demorar para que surja o outro desse tipo também. Assim, ó, ver o D'Alessandro comemorando um gol e ver um outro jogador do Internacional comemorando um gol. É completamente diferente. Eu quero que o senhor responda o gordo da Bonja, professor. Porque o senhor conhece bem as finanças do Inter, sabe o que está acontecendo. Boa noite, pessoal. Vocês têm alguma informação sobre a possível vinda do Daverson do Palmeiras para o Inter? O Inter não tem dinheiro para comprar o Daverson. Não tem nada a ver com dinheiro. Mas tem que ter. E já tem o Guerreiro. Mas não faz nenhuma diferença se tivesse dinheiro. Não vinha igual. Não vinha igual. O Daverson é semi-titular do Palmeiras. Acredito que titular. Circunstancialmente está fora do time por posição. Ele reveza com Borja, no mínimo. Quem é que vai tirar um jogador do Palmeiras? E quem está de saída é o Borja, né? Não, o Borja é que está de saída. O que é mais um motivo. Vem cá, a China tentou comprar qual jogador do Palmeiras? Agora, recentemente. O Bruno Henrique. Vem cá. Não consegue. Não conseguiu. Então, não é um time brasileiro que vai comprar alguém do Palmeiras. Mas é que o Filipão já deu uma letra no Daverson de que se ele não aprendeu, não joga mais. Teve a cusparada que pegou mal para ele. Os dirigentes nos bastidores falavam que estavam esperando alguma proposta pelo Daverson. Por isso que surgem essas especulações da torcida. Mas o Filipão é isso, né? Ele é muito parecido com o que ele já fez em outros times. Ele sabe muito bem gerenciar esse tipo de crise. E muitas vezes as coisas que ele fala não é porque realmente ele vai fazer, mas é para segurar o grupo, para ficar externamente bem claro de que tem comando ali naquele time. Internacional, lamentavelmente, errou numa contratação. Errou, acontece. O Grêmio contratou o André, achou que estava fazendo bem e não foi. Bom, o Internacional contratou um jogador que nem o próprio Internacional achava muito
que é o Trellis, e a amostra é a pior possível. Por que vem o Trellis, professor? Porque não tinha ninguém de centroavante, porque o Internacional desistiu do Jonathan Alves. Por quê? Porque ele não joga nada, só por isso. Mas o Trellis joga mais que ele? Bom, se esperava que jogasse. Aí que está o ponto. Não é eu. Os Esse dirigentes do Internacional contrataram achando que jogasse. E ele não demonstrou isso no São Paulo. Bom, mas Todo é- tempo, Não, ele não Mas demonstrou se- isso em nenhum lugar Pois e é, jogou mas, até hoje. mas se tu pegares, o Damião saiu do Internacional e fracassou no Santos, no Cruzeiro, na Flamengo. Europa No Flamengo? e depois no Flamengo. Fracassou em tudo. Na Europa chegou ao grotesco de sequer entrar em campo pelos treinamentos que fazia. E aí voltou para o Internacional e foi um jogador muito importante. Foi muito bem no Internacional. No Inter ele é muito bom. Dirigente tem um problema. Ele aposta com o dinheiro do clube. Porque a obrigação do dirigente é ser honesto. Essa é a obrigação. Mas se ele gerar déficit em exagero, Agora- ele pode responder com o patrimônio dele. Mas se ele não gerar déficit em exagero, ele pode fazer apostas em nome do que às vezes deu certo. Quantas vezes acontece isso? Tu contrata um jogador que foi mal aqui, mal ali, ele vai bem, o Luiz Braz contratou, é um gênio esse dirigente. Às vezes o Luiz Braz, que é o exemplo que ele está usando, o Luiz Braz, não é porque eu quero ele atacar, mas às vezes nem foi o Luiz Braz que foi atrás ou que queria contratar, foi convencido, e quando o filho é bonito, todo mundo quer ser Não tem pai. Né? importância, mas ele foi convencido. O que eu quero dizer é que o dirigente pode se dar esse luxo. E se dá. O Internacional contratou o Jonathan Alves, que o Grêmio tentou e não conseguiu. Vamos deixar isso claro. Que bom. Existem algumas controvérsias, professor. Alguns dizem que o grupo do Grêmio, os líderes não... Podem dizer o que quiserem. O Grêmio tentou, não conseguiu, o Internacional foi lá, contratou, e foi um fracasso grotesco. É mau jogador. O pessoal na retaguarda aqui tá rindo quando o Luiz Braz falou que bom que não conseguiu contratar o... Mas que bom, Mas é verdade, porque, porque ele se deu mal no Internacional. Agora, se o Internacional contrata e ele vai bem, o Luiz Braz ia dizer, esses incompetentes da direção do Grêmio, como é que perderam essa beleza de Que jogador. cairia como uma luva no time e tudo mais. Exatamente. Mas, professor, tem um detalhe. Por exemplo, assim, ó, o Jonathan Alves fez uma boa Libertadores em 2017. Outros jogadores, Damião, fez uma excelente Libertadores de 2010, o final dela, e teve uma passagem na história primeira do Inter, a primeira passagem, foi bem. Existia alguma base de comparação para dizer, não, esse jogador sabe jogar, ninguém esquece. Então, talvez por alguma circunstância ele tem que recuperar. Agora, o Trellis, ele nunca jogou bem em nenhum time que ele passou. Ele, junto O com Trellis veio Nilton- para refazer a dupla de ataque do Vitória. O Exatamente. Inter já teve aqui a dupla de ataque da Ponte, né? Que era Luca e Potker. Agora tem Neilton e Trellis, que era a dupla de ataque do Vitória em 2016. Para mim, Só que é o uma Potker- contratação mais questionável que a do Ariel. O Potker contratado era o goleador Do Paulistão. Não, goleador do Brasileiro. Do Sim, brasileiro, do brasileiro do ano anterior e do Paulistão no Goleador do ano... Brasileiro e o melhor jogador do Paulistão. Então, e aí, do Internacional, ele é um jogador comum. No máximo, um jogador comum. Mas aí entra também naquilo que o Luiz Braz estava falando, que era a questão de o time jogar para um jogador. O Você Ponte monta o Preta esquema. jogava para o Potker, no exato. contra-ataque, naquele estilo dele de baixar a cabeça Exatamente isso, é. e levar o time à frente, puxar contra-ataque, fazer gols. Você monta o time, você monta o esquema, Reativamente. você monta o esquema para aquele jogador. Porque você sabe que ele pode, num contra-ataque, e o Potker, por exemplo, é um jogador bem rápido, não é? E joga... Forte e rápido. E joga da beirada do campo, não é? Puxava os ele- contra-ataques e fazia o gol. Exatamente, então por isso ele fez muitos gols. Mas lá. o Potker, nós tínhamos a amostragem da Ponte Preta. É uma contratação que tu pode apostar, porque ainda não tinha se visto como ele reagiria num time grande, um time de camiseta pesada. Esse é um tipo de aposta que dá para fazer. Agora, o Trellis, tu já viu ele jogando em outros times grandes, inclusive do Brasil. Mas ele foi mal. Foi mal lá e o
o grande, o fantástico Jardel, jogador, não pessoa depois, era ridicularizado no Rio de Janeiro como jogador do Vasco. Mas ainda era muito jovem, né? Mas ridicularizado. E veio para o Grêmio e, meu Deus do céu. Né? Então, o futebol está cheio dessa história. E o dirigente gosta disso. Mas o dirigente gosta dessas apostas que ninguém sabe. Todo mundo acha que é ruim. Veja, não teve um zagueiro, me ajuda, Maurício, que jogou ou no Grêmio ou no Inter e era um rapaz que se lesionou reiteradas vezes, até que foi liberado. O Sorondo? Sorondo. Aí foi liberado pelo Internacional. Jogou nos dois. Sim, não, mas ele jogou primeiro no Internacional. Ele jogava no Inter, aí encerrou o contrato dele com o Inter e ele foi pro Grêmio. Não, mas e aí, nem chegou o Inter a jogar. não renovou. O Inter não renovou. Porque ele tinha problema físico. O departamento médico do Internacional, e pode ser o contrário, por favor, não tem nada. Grande zagueiro. Não tem grande. Muito bom zagueiro. Aí, o departamento disse: ó, Luiz Braz não pode jogar. Ele tem problema Vai físico. estourar. Aí vem o outro. Não, nós vamos contratar e conosco ele vai jogar. Porque eles não souberam avaliar. O zagueiro Rodrigo, que também passou por Grêmio e Inter, ele acabou tendo problema de saúde também, né, no meio da carreira. Mas nesse caso... Nesse caso é um que não deu certo. Assim, era claro, o departamento médico disse não pode jogar. O outro vai lá e contrata e o rapaz não jogou mesmo. Só que aí eu quero entender, professor, se o departamento médico do Grêmio, pegando o caso do Sorondo, se tinha essa convicção, o Sorondo não se lesionou e que aí definitivamente ele não jogou no Grêmio. Não foi num jogo no gramado sintético do Passo da Areia? Foi. Sim. Aí se tu sabe que o cara tem problema no joelho, tu bota jogar no gramado sintético? Porra, Agora, por favor. Contratou. professor, o senhor citou... Mas não bota no sintético, professor. O Bota professor em qualquer citou o Jardel. outro. O professor citou o Jardel, e aí vem aquele caso. Também, o Filipão, naquela época, com o Jardel, montou um sistema de jogo onde o Paulo Nunes, Também é verdade. que era muito rápido, não é? Arce. O Arce cruzavam bolas na medida e o Jardel, que era grande, tinha impulsão, ele conseguiu ser O um Arce goleador. sabia marcar? Porque o Jardel não sabia. O Jardel, na verdade, com a bola nos pés, ele não era um bom jogador. Sim. O Jardel se destacava nas cabeçadas, né? Ele Só, subia mais que os outros. Jardel né? foi chuteira de ouro na Europa. Jardel foi chuteira de ouro na Europa, depois de sair do Grêmio. Jardel foi um fantástico goleador. Mas de cabeça. Não só. Mas não só. a maioria Não, do ele jogo, não. Eu entendi o que o Luiz Braz quer dizer. A bola tinha que chegar nele. Tinha que Sim, chegar mas nele. não, Sim. Ele não criava, ele não era. Não é aquele jogo, não é escurinho É. que tinha que ser bola alta. Não, o Jardel fazia gol de direita, de esquerda, E esse é um exemplo, agora lembrando desse time do Filipão, do Arce. O Arce também não marcava ninguém na lateral direita do Grêmio. Mas em compensação Mas chutava tinha um muito esquema, bem. Né? tinha um esquema para proteger ele. Com o Dinho, Goiano, com o Roger, que raramente o próprio ia ao Paulo ataque. Nunes Mas é que fazer um esquema para proteger o Arce é uma coisa. veio de contrapeso. Depende do O resultado. Grêmio que dá, né? contratou um jogador que eu acho que até mora aqui no Rio Grande do Sul, o Magno. Sim, mora aqui em Canoas, Romagno. O Grêmio contratou o Magno. E aí Nosso vizinho aqui. veio de, Veio o Paulo Nunes. Veio o veio de pacote. contrapeso o Paulo Nunes. Que foi um excelente E jogador. aí né? o Magno foi discreto, vamos dizer assim, e o Paulo Nunes acabou na seleção brasileira, acabou jogando desse tamanho, jogando de centroavante no Campeonato Brasileiro, lembra? Olha aqui, professor, o senhor está com muito lá no Unificado, sempre contando cada vez mais aprovados e contando o saldo bancário que é extenso. O Luiz Braz nem se fala. E o Léo Guedes agora está recebendo em euro. Então. Que beleza. Não, então, professor. Antes que tu chame... A Lagoa Cortada. Antes da Isso, gente ver o paraíso. O senhor já quer ir para o paraíso Antes direto, do né, professor? paraíso eu vou sair porque hoje realmente tenho um compromisso, então agradecer mais uma vez estar aqui no Cadeira é sempre uma alegria e reencontrar o Luiz Braz, então... Um prazer imenso, professor. Sabe que eu aprendi a admirar o professor
exatamente dentro dos programas. Eu tenho bom, participado. Nós tínhamos combinado que ele ia me elogiar e ele não elogiava nunca. Bom, não tem muita... Tem que chamar a bola para receber, agora eu posso ir embora. Agora está liberado. Eu tenho participado lá na Grenal e tenho participado aqui, ao lado do professor. E o professor realmente ele tem uma opinião muito firme, muito abalizada. Ele não é alguém que Deus sabe, de repente, simplesmente de criticar por criticar, e eu gosto muito exatamente daquilo que ele fala dentro do programa. E o professor estava falando de jogador que foi de contrapeso para lá e para cá. Eu quero ir de contrapeso com vocês, nas malas de vocês, indo lá para a Lagoa Cortada para desfrutar desse paraíso. Confira. Praia Lagoa Cortada, um empreendimento único que se destaca pela arquitetura, paisagismo e o planejamento urbano, valorizando a qualidade de vida e oportunizando o investimento imobiliário em uma região de natureza preservada, entre o mar e a lagoa. Uma praia com monitoramento à distância e local 24 horas, garantindo segurança e tranquilidade. Terrenos urbanizados, prontos para construir no que há de melhor no litoral sul de Santa Catarina. Infraestrutura completa, dotada de uma ampla área de lazer, com quadra de tênis, futebol 7, cancha de bocha, praça, parque infantil e espaço para caminhar e pedalar. O Caminho dos Girassóis e a Ilha do Chafariz sugerem um convite para contemplar momentos de relaxamento e prazer. Os serviços de restaurante à beira-mar e o pub noturno com shows ao vivo complementam o conforto e as opções de lazer e entretenimento aos finais de semana. Praia Lagoa Cortada. Entre o mar e a lagoa, a natureza encontra você. Tá aí o número para você ligar para o João Laíre e reservar o seu terreno, a sua casa lá na Praia Lagoa Cortada. Rapidinho, alguns dos destaques de hoje. O Inter goleou o São Paulo de Rio Grande, jogo treino com a base reserva, foi 6-0. O D'Alessandro atuou aberto pelo lado direito, sobe centralizado. O zagueiro Emerson Santos esteve em campo, está novamente à disposição. O Guerreiro não participou da atividade. Daniel, Bruno, Klaus, Emerson Santos e Wendel, Lindoso, Patrick, D'Alessandro, Sobis, Guilherme Parede e o Pedro Lucas no ataque. A primeira etapa terminou 2-0, gols do lateral Bruno e do atacante Pedro Lucas. No segundo tempo, Nonato, Richard e Camilo duas vezes marcaram para o Inter. Camilo, aliás, que não foi inscrito no Campeonato Gaúcho, mas segue aí, olha, tá treinando bem, daqui a pouco é capaz de surgir como uma novidade na lista de 30 da Libertadores. Mas o Inter está tentando repassar ele, mas é aquela coisa, se o jogador seguir, daqui a pouco vai. E apareceu o Nonato, né? E o Nonato apareceu no treino. Incógnita, já falaram que é melhor que o Matheus Henrique. Eu confesso que eu não vi ainda. Quando ele surge no São Caetano, surgem os dois, eles vêm do mesmo clube. Na época diziam que o bom era o Nonato, que era melhor que o Matheus Henrique. Agora o Matheus Henrique está jogando muita bola. Mas aí tem o desenvolvimento e é aquela coisa, o jogador ser bom na base é uma coisa, tem que comprovar no profissional. O Nonato, se a gente pegar, ele entrou no time reserva do treino do reserva, então ele está no terceiro time do Inter. Ainda tem tempo até ele ganhar uma chance como titular, Luiz Braz. Olha, o Matheus Henrique, ele pegou aquela escola do Arthur, não é? Eu não sei se ele imagino que ele deva ter aprendido bastante com o Arthur. Ele aprendeu muito com o Arthur, com certeza. Se é um jogador inteligente, tem as ferramentas... Aquela forma de guardar a bola, de preservar a bola, né? Assim como o Arthur confessa que ele aprendeu muito com o Maicon. Sim. Né? Ele mesmo diz. Relembrando, Diego Tardelli chega amanhã em Porto Alegre, 2 anos de contrato, renovação automática por mais 1 ano, dependendo de cláusulas de produtividade. E o Jael deve sair para o futebol japonês, o FC Tóquio fez uma proposta de 2 milhões pelo Jael, mas é uns 500, 600 mil que vai restar de fato pro Grêmio. 2 milhões de euros, de dólares? Reais, a informação de que seria reais. Eu ouvi uma versão de que seria dólares,
2 milhões de dólares e sobraria 500 mil dólares para o Grêmio, que dá esses 2 milhões de reais. Sim. Daqui a pouco se fez a conversão em algum momento ou em outro, mas, enfim, é uma proposta de 2 milhões de pelo 2 Gel. milhões. Agora, olha só, uma coisa, eu vi esse placar de hoje do Internacional de 6-0 em cima do São Paulo. São Paulo de Rio Grande. De Rio Grande, Rio Grande. E o Grêmio ganhou de 6-0 do Avenida. Eu estou vendo o seguinte, os placares do primeiro tempo nunca são placares muito elásticos. O placar só fica elástico no segundo tempo. É um questionamento que eu faço com os meus amigos. Será que o preparo físico é que está fazendo com que, de repente, os times, tanto o Grêmio como o Internacional, prevaleçam de uma forma assim tão definitiva em cima dos outros? Nesse caso do jogo treino do Inter, assim como o Inter deu rodagem para o seu grupo, São Paulo de Rio Grande fez o mesmo. Na segunda etapa do amistoso com o Inter, deve ter jogado as reservas do São Paulo de Rio Grande, que está na segundona gaúcha. Aí é óbvio. Aquele confronto que o interior consegue dar para Grêmio e Inter acontece nos 5 primeiros jogos do Gauchão, quando eles já estão se preparando há 2 meses para esses jogos. E é o tempo que o Inter e o Grêmio, o Inter esse ano, o Grêmio no ano passado, ainda estão voltando da pré-temporada, a chamada perna pesada, né? A falta de ritmo de jogo. Passado ali 5, 6 jogos do Campeonato Gaúcho, a preparação física se iguala e vence o melhor. Está dizendo aqui o Bruno nos nossos destaques, Luiz Braz, que o Vitor Hugo Signorelli, que é o técnico do Grêmio essa semana, já que o Renato, assim como o Alexandre Mendes, eles estão fazendo curso na CBF, a tendência é que ele escalhe uma equipe mista contra o Brasil de Pelotas fora de casa. Depois do intervalo, você vai me dizer se é uma boa, se tem que ir por esse caminho. Já voltamos. Oito e 20, saindo daqui do programa, o nosso compromisso é lá na La Tarantella Pizzaria. Hoje é o dia, hein? A melhor da Zona Sul de Porto Alegre. São mais de 50 sabores, tem também lasanha, canelone e batata frita. Todas as terças, então, hoje tem valor promocional. Já é uma relação custo-benefício extraordinária. Hoje, então, mais ainda. Otto Niemeyer, 1465, reservas e teleentrega, 30 24 44 41, latarantella com 2 Ls.com.br. Não importa o tamanho da sua carga, na Ford Conrad Caminhões você encontra o cargo ideal para o seu negócio. Diversos modelos com tecnologia de ponta, desempenho e economia. Venha fazer o melhor negócio para andar já com um caminhão novo nesse início de 2019. Conrad Caminhões, Sapucaia do Sul, na BR-116, número 2015, bairro Três Portos, telefone 30 34 4000, respeite os limites de velocidade. Insufilme, a marca que virou sinônimo do produto desde 1988, informa. Você sabia que uma película de má qualidade, de má claridade ótica, faz com que você force a vista para enxergar à noite? Há também películas que com o tempo alteram as suas camadas, deixando os vidros com tonalidade roxa e cheio de bolhas. Esses produtos de má qualidade podem causar graves problemas na sua visão. Para ter o melhor, conte com a Insufilme. São 6 linhas de películas de ultravisão e tripla camada, todas especiais para o seu veículo. Ligue e agende a instalação 3021 2323 ou mande o WhatsApp para a Natália no 996833199. Insufilme, na Rua Hoffman, 519 em Porto Alegre. Recuse imitações. A Levebus une você a pessoas que têm interesse em viagem ao mesmo destino. Através do fretamento compartilhado, a Levebus viabiliza a sua viagem com segurança, conforto e economia. Viaje, por exemplo, para Capão da Canoa, pagando praticamente a metade do preço. Viagens para as praias gaúchas e para Florianópolis com até 60% de desconto. Escolha o seu destino, junte-se a um grupo e a Levebus viabiliza a sua viagem. Consulte também viagens no feriado de Carnaval. Em todos os finais de semana até o Carnaval, você pode já consultar no site levebus.com.br. Cachorro Quente do R, está aqui a caixinha vermelha, também a caixinha azul, gremistas e colorados, bem atendidos no original, em frente ao Colégio Rosário, desde 1962, conquistando os clientes com atendimento pessoal e o inigualável molho.
diariamente, das 11 da manhã à meia-noite. Não tem franquias ou filiais. Cachorro Quente do R, o mais tradicional de Porto Alegre. FAC Materiais de Construção, sua reforma do alicerce ao telhado. Televendas 3466-6133. Fale com a turma comandada pelo seu Wilson, que é o dono da Florianópolis aqui em Canoas e arredores. fac.com.br, fachi.com.br. Algumas mensagens dos telespectadores. O João de Portão diz: boa noite a todos. Não acredito que vai dar certo o Diego Tardelli. Olha, o negócio deu certo. Vamos ver se em campo ele vai confirmar. O Everaldo Portelo: Renato vai virar presidente. É só o que falta para ele, porque já está comandando, e diz ele que o D'Alessandro vai ser dirigente só do Inter. Mas, bom, enfim, a opinião do nosso telespectador. O João de Esteio, que pega no pé do REC, dizendo que o REC é gremista, que isso, que aquilo, agora está me chamando de babaca aqui e está dizendo que o Tardelli não ata uma chuteira do Guerreiro. Que o Maurício é gremista também. Enfim, é a opinião do João de Esteio que o Guerreiro é muito melhor que o Tardelli, que vocês estão todos errados. Ele reclamou também aqui que eu lembrei do gol do Grenal do Jael, mas quer que eu lembre do quê, rapaz? Você tem que lembrar. O gol bonito do Jael foi no Grenal, foi aquela cobrança de falta. Vou fazer o quê? Foi o único que ele A culpa não é minha. Tem que lembrar. A culpa não é minha. Tem uma Libertadores para provar agora quem é quem. Guerreiro e Tardelli vão poder provar quem é o melhor. Olha aqui, ó. O Aldo da Restinga está perguntando ao Luiz Braz, com a chegada do Tardelli, quem ele tiraria do time. Então fica essa pergunta do Aldo da Restinga, e também a pergunta que ficou antes do intervalo, Luiz Braz. Olha só, eu acho que tem que ver primeiro o Tardelli, como que ele está, né, nesse momento. Ele jogou um tempo lá no futebol chinês, o futebol chinês não tem a mesma qualidade do nosso futebol. Eu gostaria de ver primeiramente o Tardelli para que a gente pudesse saber se o Tardelli vai tirar realmente, não é, alguém do time ou não. É muito difícil você ter uma opinião. É claro que o Renato já viu as partidas jogadas pelo Tardelli, todo mundo sabe que o Tardelli é um grande jogador, mas tem que esperar para ver. Eu já vi grandes jogadores mais em final de carreira assim, não ser assim tão eficientes, não é? Então, por isso, eu acho muito difícil a gente dizer, não, eu tiro esse do time para colocar o Tardelli. Eu acho que primeiro a gente tem que ver o Tardelli jogando, não é? Como que ele está nesse momento agora no futebol. O Tardelli, por exemplo, ele jogou num futebol que se diz que é um futebol menos competitivo que o brasileiro. Mas tem grandes jogadores jogando lá. Tem. O Augusto, que era convocado pelo Tite, ele estava jogando na China. Mas é menos exigências, eu digo assim, não é? E a pergunta que ficou no ar com relação a botar o time misto contra o Brasil de Pelotas. Olha só, eu concordo porque o Grêmio vai disputar 3 campeonatos. Então eu acredito que não vai disputar com o mesmo time os 3 campeonatos. Por isso eu acredito que é de bom alvitre realmente nós colocarmos um time alternativo agora para disputar contra o Brasil. A queima-roupa, Léo Guettens, quem que tá vindo bem, que pode assustar na Libertadores? River Plate, continua muito bem. Uma boa notícia para a torcida do Inter é que se machucou Ezequiel Palacios, provavelmente não vai jogar no primeiro turno da Libertadores. Notícia importante para os colorados. Obrigado, Luiz Braz. Muito obrigado, olha só, eu tenho uma felicidade muito grande em poder estar aqui com vocês, viu? Muito obrigado. A felicidade é toda nossa. Obrigado, Léo Guettens. Obrigado a você pela audiência. Amanhã está chegando o Tardelli em Porto Alegre e amanhã tem mais Cadeira Cativa às 19 horas. Boa noite.